A história da pavimentação de estradas no Brasil é relativamente nova, mas vias de tráfego de todos os tipos têm sido feitas desde o período colonial. Olá! Hoje vamos falar sobre um assunto que interessa a todos os que usam as vias públicas, seja como motorista, ciclista ou pedestre. Os tipos de pavimentação asfáltica e de concreto. Você sabe quais são as diferenças entre eles? Quais são as vantagens e desvantagens de cada um? E por que o Brasil optou por usar mais o asfalto do que o concreto nas suas estradas? Primeiro, vamos entender melhor o que é um pavimento. Trata-se da camada superficial de uma via que serve para suportar o tráfego de veículos e pessoas, garantir a segurança, o conforto e a durabilidade da pista. Existem vários tipos de pavimentos, mas os mais comuns são os asfálticos e os de concreto. Antes da primeira pavimentação, as estradas e ruas do Brasil eram feitas de terra, areia, cascalho ou pedras. Esses materiais não ofereciam uma superfície lisa, regular e resistente para o tráfego de veículos e pedestres. Além disso, as estradas e ruas sofriam com os efeitos do clima, como chuvas, erosões, inundações e deslizamentos. Isso dificultava a mobilidade, a segurança e o desenvolvimento econômico e social do país. A primeira rodovia pavimentada do Brasil foi a Estrada União e Indústria, que ligava Petrópolis, no Rio de Janeiro, a Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ela foi inaugurada em 1928 pelo governo Washington Luiz. A primeira rua asfaltada do Brasil foi na Fazenda Carioba, em Americana, estado de São Paulo, na década de 30. Porém, à medida que a quantidade de pessoas foi aumentando no país, novas necessidades foram surgindo. Até mesmo porque, um pouco antes, na década de 20, começaram a surgir aqui no Brasil as primeiras montadoras de automóveis. Gradualmente, a pavimentação asfáltica foi se tornando cada vez mais necessária. E desde o início, o país tinha duas opções de pavimentação. Uma seria a pavimentação rígida e a outra flexível. E qual a diferença entre esses termos? De acordo com o manual do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o pavimento rígido é aquele em que o revestimento tem uma elevada rigidez em relação às camadas inferiores e, portanto, absorve praticamente todas as tensões provenientes do carregamento aplicado. Neste caso, é usado concreto de cimento e outros materiais. Já o pavimento flexível é capaz de acompanhar os movimentos térmicos sem a necessidade de juntas de dilatação. Esse tipo de pavimento, que é o asfalto que conhecemos, se adapta às deformações do solo e às variações de temperatura. Os pavimentos asfálticos são formados por uma mistura de agregados, que são areia e brita, e um ligante, o betume, que é um tipo de massa asfáltica de petróleo, obtida por meio da destilação fracionada desta matéria-prima. Essa mistura é feita a alta temperatura em uma usina de asfalto e transportada até o local da aplicação, onde é espalhada por uma máquina chamada vibroacabadora e compactada por rolos até atingir a densidade adequada. Há ainda o piche, que é um tipo de asfalto no estado líquido e que é usado como impermeabilizante, colocado entre a terra e a massa asfáltica. Bom, e quais seriam as vantagens da massa asfáltica? Começa pela rapidez e facilidade de execução. Em pouco tempo, a via já fica liberada para o tráfego. O custo inicial é menor em comparação ao cimento. Resulta em menor rugosidade e maior uniformidade. Tem grande impermeabilidade e resistência à água, além de oferecer mais facilidade nos reparos, que geralmente são feitos com a sobreposição de mais massa asfáltica sobre as rachaduras maiores ou sobre os buracos.
Mas nem só vantagens traz o asfalto. Para começar, exige maior manutenção, devido ao maior desgaste e deterioração. Possui alta sensibilidade térmica, tornando-se particularmente macio no calor, o que acaba gerando deformações na superfície, que, aliás, é uma das causas de acidentes, especialmente em rodovias. Já no frio e na chuva, sua tendência é rachar e, aos poucos, abrir verdadeiras crateras que também comprometem até a vida dos usuários das redes viárias do país. Estas, aliás, diga-se de passagem, encontram-se em situações vexaminosas em vários estados brasileiros. Na produção do asfalto, há ainda uma liberação muito grande de gás carbônico na atmosfera, o que ajuda no efeito estufa. Por outro lado, temos os pavimentos de concreto, que são chamados de rígidos devido à sua pouca flexibilidade, mas bem resistentes às tensões provocadas pelo tráfego, como também pelo clima e pela temperatura. Eles são formados por uma mistura de cimento, água, areia e brita. Essa mistura pode ser armada com barras de aço para aumentar sua resistência. O concreto é colocado sobre uma base de material granular ou de cimento e dividido em placas por juntas de dilatação, que servem para evitar fissuras ou trincas causadas pela variação térmica. Os pavimentos de concreto têm algumas vantagens, como maior durabilidade e vida útil, menor necessidade de manutenção, maior resistência e deformações, maior aderência dos pneus, além de boa refletividade e maior segurança. Por outro lado, os pavimentos cimentados possuem desvantagens como maior custo inicial, maior rigidez e menor capacidade de absorver impactos, maior dificuldade e demora na execução da pavimentação e também provoca maior ruído e vibração. O custo inicial pode variar na casa dos 30%, contudo, torna-se bem mais barato quando você compara a vida útil dos dois tipos de pavimentação. Enquanto o asfalto, bem aplicado, tem vida útil na média de 10 anos, o concreto pode chegar a 30 anos, caso seja bem feito, claro. Se pararmos para pensar, os 30% a mais no investimento inicial já são compensados nestes primeiros 10 anos de uso. Só para efeito de comparação de custos, ao longo de 22 anos, segundo dados do site Vias Concretas, o custo inicial do asfalto convencional fica por volta de 3 milhões de reais, enquanto o de cimento fica em torno dos 3,9 milhões. Contudo, somando todos os custos operacionais após a aplicação, no final do período de 22 anos, já terão sido gastos quase 6 milhões de reais com o asfalto e cerca de 4 milhões com o cimento. No Brasil, a escolha entre os tipos de pavimentação depende de vários fatores, como o volume e o tipo de tráfego, o clima, o solo, o custo, a disponibilidade de materiais, entre outros. Em geral, é muito comum a opção de se utilizar pavimentos asfálticos ao invés de pavimentos de concreto, tanto em obras de pavimentação urbana quanto rodoviária. Isso se deve principalmente à maior facilidade, rapidez e economia na implantação do asfalto, além da maior adaptação às condições climáticas do país. No entanto, isso não significa que o concreto seja descartado como alternativa. Em alguns casos, ele pode ser mais vantajoso do que o asfalto, especialmente em vias com tráfego pesado e intenso, onde o concreto oferece maior resistência, durabilidade e segurança. Além disso, ele pode ser mais sustentável do que o asfalto, pois reduz a emissão de CO2 na produção e no uso. No Brasil, podemos citar vários lugares onde foi implementada a pavimentação de cimento concretado. A rodovia Anchieta, que liga São Paulo ao litoral sul,
foi a primeira rodovia brasileira a receber pavimentação de concreto de cimento, na década de 40. Na década de 70, um grande trecho da rodovia dos Imigrantes foi construído com pavimentação de concreto. O rodoanel Mário Covas, que contorna a região metropolitana de São Paulo, também foi concretado por inteiro no ano de 2002. Ainda temos a rodovia Castelo Branco, que liga São Paulo a várias cidades do interior. A Rio Petrópolis, a BR-232, que atravessa o estado de Pernambuco, a MT-130, que liga Rondonópolis à Primavera do Leste, no Mato Grosso, entre outras. E mais, devido ao peso dos aviões comerciais, vários aeroportos também tiveram suas pistas pavimentadas em concreto. Mesmo que os custos iniciais sejam um pouco mais altos, é hora dos governos estaduais e do governo federal pensarem melhor, não acha? Uma vez que o petróleo está cada vez mais difícil e caro. Além do que, a recuperação do investimento é mais rápida com o uso de cimento. Qual a sua opinião sobre isso? O Brasil investiu de forma certa, dando preferência ao asfalto? Diga-nos nos comentários. Forte abraço e até a próxima. Tchau!